Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, cidadãos de Pão de Açúcar, cidade de aproximadamente 24 mil habitantes no estado de Alagoas. Nossa entrevista de hoje é com o prefeito e pré-candidato à reeleição Jorge Dantas, que é professor e conhece muito bem do tema educação. Prefeito, obrigado por aceitar nosso convite para o podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Para mim é um prazer. Para mim é um prazer participar. Estou à disposição de vocês. Nada, prefeito. O prazer é nosso. A gente que quer ir ouvir o senhor, a experiência do senhor sobre a área da educação, para a gente compartilhar isso com os municípios de todo o Brasil que nos assistem, nos ouvem e que têm interesse na educação. Prefeito, como é que o senhor analisa atualmente a rede municipal de ensino de Pão de Açúcar? Dentro do que o senhor tem feito, tem alguma coisa que o senhor ainda acha que precisa ser feito? O que vem de complemento aí na cabeça do senhor? Primeiro, eu queria fazer uma ressalva. Embora eu seja professor, mas eu me aposentei como professor universitário. Eu era professor da Universidade Federal de Alagoas. E, para falar a verdade, eu só fui saber o que é educação quando eu virei prefeito e tive que me confrontar com os problemas da educação na base, que são os problemas na educação fundamental. Então, realmente, eu acho que era uma deficiência terrível, digamos, essa diferença entre o que a gente vê nas universidades e a falta de experiência e de convivência, digamos, dos professores universitários com os problemas da educação fundamental. Então, eu fui especialista na área universitária, mas me confesso que quando eu assumi a prefeitura, eu era absolutamente leigo com relação ao que era o ensino, principalmente o ensino fundamental. E aí o que é que a gente chega quando encontra lá? Primeiro encontro uma rede municipal. Na verdade, eu já sou prefeito 4 vezes, então eu sou prefeito lá desde meu primeiro mandato, começou em 1997. O Fundef estava sendo lançado. E aí o que é que acontece? Quando eu fui tomar ciência, aí o que era a rede municipal de ensino completamente rudimentar, construções rudimentares, salas de aula sem nenhuma estrutura, muitas escolas construídas para atender interesses locais, de comunidades, muitas e muitas séries, muitas e muitas turmas multisseriadas. Quer dizer, e aí eu comecei a ver que aquilo não era uma forma, digamos, eficiente de ensinar e de aprender. A partir daí a gente começou a tomar algumas providências, mas obviamente isso exige muito investimento, principalmente na parte de estrutura física. Então eu fui prefeito durante 8 anos, já fiz algumas melhorias, voltei depois de 8 anos, eu voltei novamente em 2013, e aí a gente continuou esse processo, a evolução de construir escolas, de fundir escolas, de nuclear essas escolas, de forma que a gente pudesse oferecer escola com melhores condições físicas e também com condições dos alunos permanecerem e poder aprender. Então, realmente, graças a Deus, isso a gente conseguiu. Hoje nós não temos turma multisseriadas, aliás, já há muitos anos que nós não temos, mas obviamente a gente ainda carece, digamos, de uma estrutura física que permita abrigar os nossos alunos. Por exemplo, nós somos Pão de Açúcar é uma cidade muito quente. Durante o verão, nós por diversas vezes estivemos nos noticiários nacionais como a cidade mais quente naquele dia no Brasil inteiro. Então você imagine o que é estudar numa escola sem condições nenhuma, sem um ar-condicionado. Então isso é a primeira luta da gente agora, é exatamente tentar aparelhar nossas escolas, já conseguimos melhorar muito, mas ainda temos também muito a fazer. Nós somos também o 3º município em área no estado de Alagoas. É claro que isso comparado com o norte e lá não é nada as distâncias, mas para a gente aqui pesa muito, porque nós temos em torno de 700 quilômetros quadrados e altamente povoado, quer dizer,
Alagoas é um dos estados mais densamente povoados do Brasil, e aí a gente carece, digamos, de uma dispersão geográfica muito grande dos nossos alunos, que tem que ser transportado para essas escolas núcleo, de forma que isso eles possam frequentar as escolas. Antes era aquelas escolinhas pequenas de uma sala de aula de duas em diversas comunidades, como eu já falei com a questão do multisseriário. Então temos também esse problema muito grande de transporte. E também, claro, a necessidade de deslocamento de professores e profissionais qualificados, que geralmente encontram-se na zona urbana do município. Veja que a gente nucleou, mas não apenas na zona urbana, porque ficaria muito complicado o transporte. Nós temos algumas escolas polos construídas na zona rural, de forma que os alunos da zona rural daquele entorno, a gente transporta para essas escolas. Então, certamente são problemas, a gente vê muitos investimentos em algumas áreas do governo federal, mas em outras não. A construção de escolas, por exemplo, certamente precisava ser uma prioridade absoluta, principalmente a partir de um diagnóstico onde isso é mais necessário, e claro que o fornecimento de ônibus escolares, ou ônibus, micro-ônibus, porque muitas vezes os ônibus não adiantam por causa das condições das estradas. Então, essa eu diria que é a situação da nossa rede municipal, embora eu diga que ela tem melhorado muito. Nós fizemos os investimentos, reformamos já umas 8 escolas, né? A nossa rede, que já chegou a 40 escolas, hoje está reduzida a 22 e ainda é muito. A gente precisa reduzir mais. E certamente o projeto para o próximo mandato, se assim o povo de Pão de Açúcar quiser que eu seja reeleito, certamente o projeto prioritário digamos, o aumento dessa possibilidade de escolas núcleo com mais condições. Perfeito, prefeito. Justamente, né, o senhor tocou num ponto aí de que professor universitário só veio realmente conhecer a questão da educação básica, a educação fundamental, quando assumiu a prefeitura. Essa é uma discussão que até hoje se faz no Brasil de forma muito grande, né, dos próprios professores que são formados nas universidades, na academia, que não têm o conhecimento, né, real do que acontece ali. E esse tipo de esclarecimento, de transparência, de informação que o senhor traz para a gente, mostrando essa sua visão, é o que a gente quer para debater realmente a educação, né, nesse podcast, e agradecemos aí esse esclarecimento. Agora, voltando a outra pergunta que também o senhor colocou aí, requer muitos investimentos, né? Como é que faz, enquanto prefeito, o senhor que tem experiência, já foi prefeito, né, daí do município em outras ocasiões e outros mandatos, para gerir a questão orçamentária, tendo como prioridade a área da educação? Porque a gente sabe que tem ali os 25% constitucional, e a gente sabe que tem outras áreas como saúde, a infraestrutura, como o senhor citou aí, da cidade toda. Tem toda uma questão que é muita preocupação para um chefe do executivo. Como é que faz para manter a prioridade de uma área como a área da educação dentro do gerenciamento orçamentário? Olha, esse é mais um dos, digamos assim, das inconformidades do Brasil. Eu diria que, por exemplo, é caro provavelmente em regiões mais ricas, em regiões que têm uma renda per capita maior e que têm uma arrecadação maior, a arrecadação do Fundeb é maior, eles devem ter talvez outra condição. Mas a gente mesmo, eu diria que para o custeio, a gente, se for controlado, se, claro, alocar recursos próprios, não adianta pensar que só com o dinheiro do Fundeb você vai conseguir financiar a educação do município. Só para ilustrar, o ano passado nós gastamos quase 35% do orçamento em educação. Se eu fosse ficar nos 25%, eu teria tido problemas, né? Mas a gente conseguiu e, graças a Deus, conseguimos avanços razoáveis, principalmente na área de melhoria do ensino, na área de gestão, que depois, se vocês quiserem, a gente podia falar um pouco sobre isso. Mas, claro, em outras áreas o financiamento é absolutamente ridículo, como, por exemplo, o financiamento da merenda escolar. Embora eu tenha reconhecendo que o governo Lula já deu uma melhorada na questão da merenda, mas ainda está muito longe de ser o que a gente precisa para alimentar bem os nossos estudantes, principalmente os nossos jovens. Então, essa é uma área que é crítica e onde consome muito desses recursos, além dos 25%, até porque esse nem pode ser considerado nos 25% o recurso da merenda. Depois, como eu falei também, a infraestrutura. Nós precisamos de investimentos na infraestrutura das escolas para dar pelo menos alguma condição de conforto. A minha cidade, muito constantemente,
dá 39, 40, 41 graus de temperatura. Você imagine uma criança estudar numa sala que não tenha condicionador de ar, numa temperatura dessa. Então, eu imagino que a gente precisa também considerar as peculiaridades de cada região e de cada cidade, porque o Brasil é muito heterogêneo. Então, esse provavelmente é um dos maiores problemas e é onde eu tenho agora concentrado mais os meus recursos. No primeiro mandato, eu centrei muito na reforma e na construção de escolas. Agora, também ainda vou priorizar isso se tiver um novo mandato, e eu quero deixar claro aqui que não é arrogância minha de achar que eu terei um novo mandato, para não ficar toda hora dizendo se eu tiver um novo mandato, se eu tiver, claro que tudo que eu falar com relação ao futuro é se o povo de Pão de Açúcar quiser que eu continue à frente da prefeitura. Se assim acontecer, a minha prioridade número 1, aliás, já venho fazendo isso esse ano e vou continuar, é a climatização de todas as escolas, de todas as salas de aula. Mas às vezes não é apenas a climatização envolve problemas, intervenções sérias na área de energia elétrica e muitas vezes a concessionária estadual não fornece energia elétrica de qualidade para que a gente possa refrigerar as escolas. Como exemplo, eu queria dizer que eu tenho aqui uma comunidade que eu reformei completamente a escola e pedi uma concessão, a concessionária de energia elétrica aqui da região para colocar rede trifásica para poder suportar a instalação dos condicionadores de ar, e a concessionária disse que essa tinha que ser uma obrigação do município. Ora, como é que eu posso intervir? Eu vou tirar aluno de investir nos ar-condicionados, nas escolas, no melhoramento, para estar consertando uma rede d'água, e afinal de contas, é propriedade da concessionária. Então, são esses dilemas e essas pequenas coisas que a gente se encontra e que a gente nunca imagina. Quem nunca foi prefeito não imagina o tipo de problema. Nós temos também necessidade de ajuste na estrutura física, colocação de forro, colocação de algumas, mudança total, e aí sim, por conta do município, da rede interna, da rede elétrica interna dos prédios, que não foram construídos para serem climatizadas. Então, agora a nossa luta é exatamente dar condições de climatização e construir escolas que ainda não estão da forma como a gente pensa. Perfeito. Prefeito, o senhor falou, né, aí da questão que o senhor teve, né, um avanço, uma melhoria na questão do ensino, e aí a pergunta em cima disso, mas também dessa parte, juntando a parte do ensino-aprendizagem, né, da parte pedagógica, com essa parte da climatização, né, das escolas. O importante, como o senhor disse, né, num município de 700 quilômetros quadrados, como o senhor colocou aí, que tem Pão de Açúcar, tem zona urbana, né, zona rural. Como é que faz, prefeito, para transformar a rede, seja na parte de pedagógica ou na parte de infraestrutura, em uma rede igual para todos os alunos, independentemente da classe que ele independentemente do bairro que ele mora, independentemente se ele seja de uma zona rural ou de uma zona urbana? Como é que dá uma educação igualitária para todos os alunos, tanto na parte de ensino-aprendizagem, quanto nessa parte de transporte, merenda, infraestrutura? Gerenciar isso deve dar um grande trabalho, né, prefeito? Com certeza. Eu estou me atendo muito aqui à parte da estrutura física, mas, obviamente, a gente precisa ter claro que o grande problema, ou o problema maior da educação, pelo menos no meu município, não é esse. O problema maior realmente é o nível de alfabetização dos nossos alunos. Nós temos muitos alunos, digamos, em até algumas séries superiores, em quarto ano, quinto ano, sem saber ler. Isso é uma tragédia. E aí é por isso que eu entendo, quando eu estava lá na universidade, que muitas vezes eu recebi alunos universitários e que não sabiam escrever direito, cometiam erros grosseiros de português. Então é por isso que hoje eu imagino, é o que acontece hoje lá nas escolas do ensino fundamental. Então, obviamente, o que eu estou falando é acessório. Ar-condicionado, eletricidade, tudo isso mais é acessório. O importante é o ensino. O importante é a qualificação dos professores, é a motivação dos professores. Acima de tudo, o importante é a gestão do aprendizado. Porque não adianta não aprender a ler no frio. Não é isso que a gente quer. Às vezes, talvez seja melhor no calor, mas desde que o ensino esteja gerando resultados satisfatórios e que a gente sabe que quando os alunos chegarem ao final do terceiro ano vão estar alfabetizados, vão estar na idade certa e vão poder ser preparados para o futuro. Porque o grande, digamos, a grande tragédia nacional certamente
principalmente nas redes públicas das regiões mais pobres, é o analfabetismo que cresce, embora que isso não é apenas uma questão de recurso, porque se vocês observarem pelos últimos testes da Prova Brasil, como se chama, alguns dos municípios com a educação mais avançada do Brasil são do Nordeste. O estado do Ceará dá exemplo para todo o Brasil, e a gente sabe que o estado do Ceará é um estado pobre. A cidade de Sobral é modelo para diversos municípios muito mais ricos. Então, o recurso não é tudo. O problema principal está na gestão, e é isso que eu tenho investido muito: capacitação e gestão, capacitação dos professores, gestão e, claro, que avaliação. Sem avaliar, você não pode, digamos, fazer as correções de vida e as intervenções que precisam ser feitas. Justamente, o senhor falou, a gente tem um exemplo, o senhor citou aí São Paulo, né? A capital, uma cidade riquíssima, e tem 36% apenas dos alunos alfabetizados ao fim do segundo, terceiro ano, ou até o Rio de Janeiro. O aluno chega no quarto ano, 40 e poucos por cento não chegam analfabetos no quarto ano do ensino fundamental. Então, realmente, isso é um problema que atinge o Brasil todo, e o município, independentemente de ter recurso ou não ter recurso. Prefeito, dentro disso tudo que o senhor está falando, o senhor está dando para a gente aqui uma explicação, um esclarecimento muito, muito amplo e muito realista, né, de como gerenciar a questão da educação e como olhar a educação por vários ângulos. Dentro disso tudo, e o senhor que tem essa experiência toda no cargo público como prefeito, educação dá voto, prefeito? A população entende a importância desse trabalho de longo prazo na educação para colher o fruto lá na frente? Olha, a educação eu tenho certeza que dá voto e dá muito voto. Eu faço avaliações permanentes aqui e, por conta dos investimentos que nós fazemos, é uma das áreas que a gente mais obtém aprovação é da educação. Diferentemente da saúde, que infelizmente é completamente subfinanciada no Brasil, sobra para os municípios fazer saúde pública sem recurso, e esse é um problema que a gente precisa resolver a curto prazo. Mas a educação dá voto sim e tira. Se você não der uma educação de qualidade, se a merenda escolar faltar, se não for boa, se o transporte escolar não chegar na escola, certamente isso tira voto. Então, eu não sei dizer se dá voto direto, mas no final das contas, você ganha dando uma educação de qualidade. Mas o melhor é que ele vai dar voto daqui a 20, 30 anos ou 15 anos, quando essas crianças estiverem completamente alfabetizadas e tiverem um senso crítico para julgar quais são os bons governos, quais são os maus governos, quais são as boas propostas, as más propostas, e a partir daí votar com convicção. Então, eu acho que dá voto a curto, a médio e a longo prazo. Perfeito. Prefeito, a conversa está ótima, mas devido ao nosso tempo, a gente tem que encerrar. Mas antes disso, queria deixar o espaço para o senhor, né, falar para o cidadão de Pão de Açúcar, independentemente de ele ser eleitor ou não, qual a mensagem que o senhor tem para esse cidadão sobre a área educacional do futuro da cidade? Olha, eu sinceramente, eu confesso que ainda passei inclusive um bom tempo cego com relação à importância da educação e principalmente da alfabetização. Depois que eu fui assumir o mandato, e que fui até já não era mais principiante, não, foi que eu comecei a ver o desastre que era o analfabetismo. E mais, a gente sabe os males terríveis que a pandemia fez. Então, sem dúvida nenhuma, a pandemia contribuiu demais para o nível digamos, de analfabetismo. E o meu município, como é grande, tem muita dificuldade de comunicação, sofreu muito e muito e muito na pandemia. Então, a constatação da gente é que é preciso uma intervenção muito, muito, muito séria para corrigir essas questões, porque senão as crianças que em 2020, em 2019, 2020, um pouco de 2021, estavam fora da sala de aula, o atraso é imenso. E são esses que os meus colegas, professores universitários, vão receber nas universidades daqui a alguns anos. Então, isso condena aquela pessoa, digamos, a pagar. Então, a pandemia não se acabou ali. É claro, a gente sabe que ela não se acabou, mas os efeitos dela foram terríveis. 600 mil pessoas morreram, mas o efeito causado na educação vai continuar por muitos e muitos anos. Perfeito. Gente,
Estamos aqui em mais um Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Estamos conversando com o prefeito de Pão de Açúcar, em Alagoas, Jorge Dantas, pré-candidato à reeleição. Prefeito, mais uma vez, agradecemos aí esse ótimo bate-papo, esses esclarecimentos todos para nós, que serve como exemplo para vários municípios do Brasil afora e para todo mundo que quer falar um pouco sobre educação. Muito boa sorte nessa sua caminhada e tudo de bom, e continue fazendo esse ótimo trabalho para a educação de Pão de Açúcar, de Alagoas e do Brasil.